No conteúdo do dia, releitura da obra Ler e Escrever na Escola, de Délia Lerner. Este livro é feito para pensar e agir, ele é aberto e cheio de perguntas, feito para conversar com outras pessoas. Recomenda-se a leitura em grupo, porque ele é composto de textos que foram escritos para serem discutidos com outras pessoas. Esses textos são feitos principalmente para o público da América Latina e focam na prática de ensinar a ler e escrever nas escolas. Já se passaram 20 anos desde que o livro A Psicogênese da Escrita foi publicado, e durante esse tempo vimos muitas interpretações do conhecimento ali apresentado. Nenhuma das situações apresentadas nesse livro tem a intenção de ensinar diretamente, mas a simplicidade das tarefas direcionadas para as crianças fez com que muitos professores quisessem repeti-las. Por exemplo, algo simples como incentivar uma criança a escrever, mesmo sem saber ainda escrever. Muitas professoras tentaram isso e viram que algumas crianças tinham respostas parecidas com as descritas desse livro, o que as convenceu do método. Então veio a pergunta: se as crianças são assim, o que a professora deve fazer? A primeira resposta foi respeitar o processo de cada criança. Mas se a criança é o foco principal, o professor pode sentir que não é o mais importante. Mas não foi isso que aconteceu com os professores que aceitaram compartilhar o protagonismo com seus alunos. Eles entenderam que, apesar de saberem mais, as crianças também têm seus próprios conhecimentos e todos podem aprender juntos. A autora sempre disse que um novo método não resolve todos os problemas. A reflexão sobre ensinar é uma outra coisa. E uma vez que entendemos que a criança é o principal no seu processo, no seu próprio processo de aprendizagem, precisamos entender as mudanças que ocorrem na escola. Precisamos aceitar que a criança assimila, cria e constrói conhecimentos, e que isso tem um grande potencial educativo. Esse livro mostra um esforço constante para analisar e pensar sobre as mudanças na prática dos professores e o que é necessário para que essas mudanças aconteçam. Um leitor pode achar estranho que se fale da prática de ensino de forma tão técnica, mas isso é necessário para que o ensino seja levado em consideração. A autora sugere começar com um texto que resume os temas que serão tratados nos próximos capítulos. Ela incorpora fortemente o pensamento francês da didática de matemática, citado por Broussin e Chevallard, e mostra seu interesse em língua e matemática, que são fundamentais para o sucesso ou fracasso escolar. Ela atualiza conceitos importantes dessa linha de pensamento, como o contrato didático e a transposição didática. A intervenção do professor é discutida mais adiante, geralmente em termos de dizer ou de se fazer. Mas o silêncio também pode ser uma forma importante de intervenção. Ela pode ser poderosa em certos momentos, pois pode fazer os alunos se perguntarem por que a professora ficou calada. O silêncio pode ser uma intervenção importante, como quando a professora espera que as crianças encontrem solução ou reflitam junto ou em conjunto com o seu grupo. Outro termo importante, a transposição didática, que significa que o conhecimento muda ao ser ensinado. A autora deixa claro que isso não deve distanciar o conhecimento escolar do conhecimento científico. É importante que quem ensina tenha claro qual é o estado atual do conhecimento da ciência que está sendo ensinada. No caso do ensino da língua materna, se o conteúdo didático se resume a noções gramaticais ou literárias, enfrentamos problemas, pois há muitas teorias gramaticais e literárias diferentes. A autora propõe que as práticas sociais de leitura e escrita definam um novo objeto de ensino. Isso significa que a escola deve formar leitores e escritores, e também que essas práticas devem ser centrais no programa escolar, ao invés de focar apenas na gramática ou na apreciação dos textos. Essa mudança de foco é interessante e inovadora, mas levanta questões teóricas sobre qual ciência deve conceitualizar as práticas de leitura e escrita.
A autora reconhece a dificuldade e sugere uma análise intuitiva das práticas, embora isso seja problemático em tempos de rápidas mudanças como trazidas pela tecnologia. A transposição didática sugere uma relação entre a ciência e o ensino, mas a história da gramática escolar, como na França, por exemplo, mostra que a gramática foi criada para ensinar a ortografia, não como uma simples transposição da ciência. Finalmente, o tempo é uma constante preocupação. A autora fala sobre a necessidade de distribuir o tempo didático entre atividades coletivas, grupais e individuais, e sobre a importância dos projetos, que são atividades de longo prazo. A capacitação do professor também é um tema recorrente, com a autora sugerindo um acompanhamento de 2 anos que inclua discussões sobre a prática de ensino.